Oi, pessoal, tudo bem? Só um instantinho que eu tô tentando ler aqui, tô com uma dificuldade. Não tô conseguindo ler, não tô conseguindo ver. Será que tem algum problema com os meus olhos? Já sei. Sim, tem um problema nos meus olhos. Graça e paz, amados. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu estou com um problema nos meus olhinhos. Será que você também tem um pequeno problema com seus olhos? A gente vai ver que um gigante tinha problema com seus olhos e Deus o ajudou a enxergar e ver além. Eu sou a Daisy Kelly e estou aqui para a meditação da Palavra do Senhor para que a gente possa crescer juntos na oração. Estamos numa série chamada Sobre Ombros de Gigantes. Se você ainda não viu, tem vídeos anteriores onde a gente está falando de alguns gigantes na Bíblia. A gente já falou sobre Abraão, sobre Ana, a gente já falou sobre Jó, alguns personagens tão marcantes que têm tanto a nos ensinar. Hoje a gente vai aprender com quem? Com Samuel, filho de Ana. No vídeo passado eu falei dessa gigante que foi a Ana, que tinha um sonho de ser mãe. Deus deu, abençoou e deu um filho a ela e ela entregou para trabalhar no templo para o Senhor. Ela consagrou o seu filho ao Senhor. Ele cresceu e foi um rapaz, um homem de Deus. Desde pequeno ele ouviu a voz de Deus, uma cena tão marcante, né? Tão conhecida também, que Samuel era pequeno quando ouviu Samuel, Samuel, e era o Senhor que o chamava para anunciar coisas grandes a ele. E ele iria transmitir ao Eli, naquele caso era o sacerdote da época que Deus tinha uma mensagem para Eli, e dali começou o chamado de Samuel. Ele cresceu em graça e conhecimento de Deus. Ele caminhava com Deus, orava constantemente e tinha muita intimidade com Ele. E teve uma ocasião em que Deus deu a ele uma missão para ungir um novo rei. Na época, o rei que reinava era Saul. E Deus não se agradava mais de Saul porque Saul se apartou da presença do Senhor. Então Deus o recusou e falou para Samuel: Samuel, escolhi um novo rei. E eu quero que você vá lá ungí-lo. E Samuel, como um bom servo, ele obedeceu à voz do Senhor e foi. O que aconteceu? A gente vai ler em 1 Samuel 16. 1 Samuel 16, 6. Diz assim: Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Aqui Samuel está na casa de Jessé e começou a passar os filhos de Jessé e Samuel vai escolher o rei, né? Como eu havia falado, que Deus já havia falado para Samuel ungir. Então apareceu primeiro Eliabe, um homem lindo, forte, homem de guerra. Samuel falou assim: é esse. No verso 7 diz assim, no versículo 7: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Samuel tinha um problema de visão. Ele olhou para aquilo que é normal, natural. E o que Deus vê não é o natural, não é como o homem vê, como está escrito aqui. O Senhor não vê como o homem, porque Deus estava olhando o coração. Nesse momento eu queria chamar a sua atenção. Talvez você, lá atrás, fez escolhas ruins. Escolhas que, a seus olhos, era uma boa escolha. E não tem problema nenhum com isso. Só que a nossa visão tem problema. Porque a gente só vê o que é natural, o que é humano. Quer fazer escolhas sábias? Quer fazer escolhas que vão fazer toda a diferença na sua vida? Caminhe com o Senhor. Ore ao Senhor, que Ele vai te revelar a melhor direção, o melhor caminho a ser seguido. Aqui, Samuel ele ia escolher a pessoa errada, simplesmente baseado na sua aparência.
Mas o Senhor o orientou e falou, não, não é esse. E vamos continuar lendo, porque é uma história tão linda. Então, no versículo 8. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, a qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém Samuel disse, tampouco é este escolheu o Senhor. No verso 10 diz assim, assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então, mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unge-o, pois é este, ele. E tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Que a gente possa aprender com esse gigante a não confiar nos nossos olhinhos. E quer ter a direção correta, quer ter o caminho a seguir, a gente também encontra lá em Salmos 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente anda em meio a trevas, a gente não consegue discernir com os nossos olhos naturais qual caminho seguir, por onde ir, o que escolher. Mas se a gente ora ao Senhor e medita na palavra dele todos os dias, o Senhor nos revela a melhor decisão, o melhor caminho. Talvez você esteja no seu coração angustiado, sofrendo uma dor que só você sabe, de escolhas que você fez lá no passado. E eu quero dar uma mensagem de Deus para você. Tudo bem, você fez escolhas erradas porque você é humano. Não se cobre tanto. Mas hoje você tem uma escolha. Você pode se guiar pelo melhor caminho, que é ouvindo a voz de Deus. Então, se você não quer cometer mais os mesmos erros, primeiro você precisa pedir perdão ao Senhor e abandonar essa amargura que te acompanha. E escolha hoje seguir um caminho diferente, ouvindo a voz de Deus, em comunhão com o Senhor, orando o tempo todo, para que na hora certa, a oportunidade ao aparecer, Deus vai falar no seu coração, é essa a oportunidade, é esse o caminho que você deve seguir. E assim você vai encontrar aquilo que agrada ao Senhor e que vai te fazer feliz. E também, gente, que eu não poderia deixar passar, Davi não foi a primeira escolha nem do seu pai. Ele foi o último, foi o esquecido. Se não fosse Samuel perguntar, ué, você não tem outro filho? O seu pai havia esquecido dele. Talvez você também tenha isso no seu coração. Ninguém te escolheu. Talvez você tenha essa sensação de que você não é a primeira escolha de alguém. Mas o Senhor te vê. Sim, o Senhor olha o seu coração. Como ele diz ali, o Senhor não vê a aparência, o Senhor vê o coração. E ele te vê. Agora uma pergunta, como é que está o seu coração? Não abandona o Senhor. No vídeo passado eu falei sobre isso. Muitas pessoas têm se afastado de Deus por causa de pessoas que falaram e entristeceu, magoaram seu coração, pessoas que você considerava como importantes para você. Mas a pessoa mais importante é o Senhor. As pessoas erram, a gente erra, você erra também. Você fala coisas que não devem ser ditas e acaba magoando o coração. Libera perdão. Esteja com o coração limpo para ser encontrado pelo Senhor. Porque o Senhor vê o coração. Que você possa ter paz diante de Deus. Que o Senhor ele vai te colocar no momento certo, na hora certa, nas posições melhores. Então, acalma seu coração. Então, a gente tem 2 mensagens para hoje. É para a gente melhorar a nossa visão, não confiar nesses olhos carnais. E sim na direção dada por Deus. E segundo, vamos ter o coração limpo para ser encontrado pelo Senhor,
porque os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando os verdadeiros adoradores, as pessoas que estão dispostas a seguir ao Senhor, a servir a Ele de todo o coração, com o coração puro e íntegro diante dEle. Então, que possamos meditar no Senhor esses dias, com essa palavra, que o Espírito Santo possa estar revelando a Ele no seu coração. E quarta-feira nos encontramos novamente. Não esqueça de compartilhar com seus amados irmãos, com seus amigos, esse vídeo se você acha que alguém vai ser abençoado, tá? E quarta-feira a gente tá aí com mais um outro gigante para a gente aprender e crescer mais na oração. Fique com Deus, amados!